Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui, e hoje estamos aqui para falar sobre o novo filme original Netflix, Dançarina Imperfeita. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha aqui nesse vídeo. Como vocês sabem, eu tava muito empolgada pra assistir Dançarina Imperfeita, inclusive eu fiz o react do trailer aqui no canal, e principalmente porque tem o Jordan Fisher, que é um cara que eu admiro muito, realmente assim, 100% rendida pelo Jordan Fisher, sou eu, vocês já sabem disso. Então assim, eu tava muito empolgada, mas é óbvio que o resto do elenco também tava me deixando muito animada, porque além do Jordan Fisher, a gente tem a Sabrina Carpenter, a gente tem a Lisa Koshy, e a gente tem também o Kenan Lonsdale, que é o nosso Blue de Com Amor Simon. Então assim, a gente tinha um elenco maravilhoso, era um filme naquele estilo que a gente ama, e eu sei que vocês amam e eu amo também. E aí tem todo aquele estilo de dança, era uma competição de dança, então assim, eu tava muito empolgada pra assistir esse filme. E aí que ele chegou na Netflix hoje, dia 7 de agosto, eu acordei cedo, ó, fui lá olhar o filme, e eu gostei bastante. Eu não vou dizer que ele me surpreendeu, que ele, nossa senhora, foi o melhor filme desse estilo que eu assisti esse ano. Eu acho ainda que o meu coração bate mais forte pelo Feel the Beat, da Sofia Carson, que inclusive tem vídeo aqui no canal, mas eu gostei bastante do filme. Eu acho que em alguns aspectos as coisas ficaram um pouco jogadas demais, assim, né? Eu acho que o filme da Sofia Carson, eles conseguem explorar muito mais assuntos, né? E muito mais temáticas diferentes. E eu acho que de uma forma muito mais verdadeira, né? Eu acho que transparece muito mais verdade do que nesse filme. Isso não significa que eu não gostei do filme, isso não significa que o filme é ruim. Se você não se incomodou com isso, não tem o menor problema, gente. A gente tem opiniões diferentes. Eu sinto que eu preciso ficar repetindo isso aqui, porque sempre tem alguém que comenta aqui, tipo, ai, nossa, mas você não entendeu. Ai, nossa, mas... Entendeu? Então, tipo assim, vamos só respeitar a opinião do amiguinho, tá tudo certo. Eu continuei gostando do filme, mas eu acho que ele tem um estilo ainda mais sessão da tarde, sem muitas temáticas profundas, assim, por trás, só que eu sinto que ele gostaria de ter essas temáticas, né? Porque a gente tem várias questões que são desenvolvidas durante o filme. Então, por exemplo, o personagem do Kenan Lonsdale, que é o Juilliard, ou Isaiah, né? Ele é um personagem que é do mal, né? Ele é o vilão, assim, da história, ele é um cara meio... Ele me lembrou muito o time do Vocal Adrenaline em inglês, sabe? Tipo, era sempre assim, era um cara que era tipo o líder, que era o mais do mal de todos, e os outros eram meio que os minions dele e tal. Foi meio essa vibe, assim, Vocal Adrenaline pra mim. E aí, tipo, eu gosto disso, eu acho que tá tudo certo, acho que tá tudo bem, é muito legal. Só que eu acho que também eles queriam ter desenvolvido uma coisa mais profunda em relação ao personagem dele, porque ele tem uma coisa de que ele sempre sonhou em estar numa faculdade, sempre sonhou em entrar na Juilliard, por isso que, inclusive, tem um momento do filme que as pessoas chamam ele por esse nome e tudo mais. E aí ele vai lá, faz a audição pra Juilliard, ele, enfim, é meio rejeitado ali. E aí rola uma coisa, né? Tipo, ele tem um sentimento ali por trás e, óbvio, isso vai ajudar na redenção dele. Que eu acho que é muito legal, porque ele realmente, ele é meio vilanesco, assim, né? Tem uma batalha de dança entre ele e a Jessica, a personagem da Lisa Koshy, mas eu queria, talvez, ter sentido mais esse momento, assim, dele, né? Eu acho que ele era um personagem super interessante, então queria ter sentido mais um pouco sobre isso. A gente tem também a própria Jess, né? Que é a personagem da Lisa Koshy, que ela também tem uma questão que o sonho dela é entrar nessa faculdade, né, de dança e tudo mais, que é o único plano da vida dela, que ela precisa fazer isso. E aí eu acho que a competição tem um peso diferente pra ela, mas em muitos momentos a história fica muito focada na Queen, que é a personagem da Sabrina Carpenter. E aí, tipo, os outros personagens, eles meio que só orbitam, assim. E a Jess, ela é muito um alívio cômico em muitos momentos. Mas eu também gostaria de ter visto um pouco mais desse drama, né? Um pouco mais dessa carga mais dramática. Como tá muito fresco na minha cabeça o Feel the Beat, lá a gente pode ver que várias personagens têm arcos dramáticos dentro da história. Por mais que eles sejam alívios cômicos, por mais que eles tenham momentos mais bobinhos, assim, eu acho que a gente tem um momento onde a gente desenvolve um pouco mais aquele personagem. E aqui nesse filme eu senti que o foco ficou muito na personagem principal e pouco nos personagens secundários, sendo que a gente tem um elenco maravilhoso de personagens secundários, a gente tem personagens que são interessantes e são bastante complexos, e eu acho que a gente poderia ter tido uma riqueza muito maior de história se a gente tivesse se envolvido em várias histórias e não só na história da Queen. Porque eu acho que a história da Queen também é legal, né? Porque qual que é a grande questão da personagem da Sabrina Carpenter? Ela é uma garota que sempre fez tudo certo. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente mais vê também nesse tipo de filme, né? Que é aquela
pessoa certinha, que tem as maiores notas, que faz tudo que ela precisa fazer para poder entrar na faculdade. E aí, quando ela chega lá, ela percebe que a vida não é só isso, né? E eu acho que isso é uma realidade para muita gente que tá no ensino médio, muita gente que se sente muito cobrada pelos pais, ou pela família, ou por si mesmo também, né? De que precisa ser sempre perfeito, sempre o melhor, sempre o mais estudioso, e de que isso necessariamente está envolvido com notas da escola. E a gente sabe, eu sei disso, e eu sei que vocês também sabem, não é só assim. Eu acho que a nossa vida, ela é muito mais do que isso. É óbvio que tudo isso é importante, é óbvio que a gente precisa se esforçar, a gente precisa estudar, mas eu acho que cada pessoa tem um talento diferente, tem uma coisa, né, que faz aquela pessoa, as engrenagens daquela pessoa girarem de uma forma, e isso é diferente para todo mundo. E eu acho que o fato de ser a dança ou o fato de ser os estudos, eu acho que isso não é maior ou menor, né? Eu acho que tem o mesmo peso para diferentes pessoas. Então, eu sinto que a personagem, ela era muito fechada, né, dentro da caixa, como a própria pessoa lá da faculdade fala para ela. E aí, a história do filme é basicamente sobre como ela se soltou e descobriu a dança como uma válvula de escape, como um hobby. Para ela é um hobby, para muitas pessoas é uma profissão. Então, eu acho que isso ficou legal. Eu acho que eu não tenho muitos problemas com isso, realmente, mas eu queria ter visto mais dos outros personagens, inclusive o Jordan Fisher. Vamos falar dele, vamos falar brevemente sobre ele. O Jordan Fisher é o Jake Taylor, que é um dançarino, né, ex-dançarino, entre aspas, assim, porque ele era o melhor dançarino lá da região e tudo mais, e aí ele teve um acidente e ele machucou o joelho, o ligamento, e ele não podia mais dançar do jeito que ele dançava antes, né? Óbvio que, assim, pra qualquer pessoa que seja um esportista profissional, seja dança, seja futebol, seja qualquer esporte, né, de uma forma geral, ou alguma coisa que precisa do seu corpo, você ter um acidente como esse, muitas vezes pode significar que tudo aquilo de perseguir aquela carreira não existe mais, né? A gente também vê bastante isso nos filmes, nesses filmes americanos também, porque eu acho que isso é uma grande questão, né? Eles, desde criança, eles são trabalhados, assim, para alcançar essa grandeza, seja em qualquer campo que seja, né? Então, futebol americano, basquete, vôlei, tênis, tudo, qualquer coisa. E a dança, inclusive, dança, teatro, atuação, sempre tem aquela coisa de, os olheiros vão buscar na escola aquele garoto que se destaca de todos. Então, assim, isso é uma coisa, é uma grande pressão, mas eu acho que é interessante também a gente perceber que só porque aconteceu isso, só porque os seus planos mudaram, só porque, de repente, aquilo que você queria realmente não vai acontecer, isso não significa que não exista outra saída, né? Isso não significa que você não pode alcançar o seu sonho de uma outra forma, que você não pode ter outros sonhos, né? Que você não pode buscar um outro objetivo na sua vida, e eu acho que isso é muito importante, a gente ter várias coisas que a gente quer, a gente ter várias coisas que a gente sonha. Nem sempre as coisas vão dar certo, mas eu acho que o importante é a gente não desistir. E eu gosto muito da cena onde a Queen leva o Jake pra ver os dançarinos que dançam com muleta, um menino que não tem uma perna. Eu acho que isso é muito legal, porque é óbvio que é uma situação diferente da dele, mas ainda assim eu acho que serve muito pra mostrar que as coisas não acabam porque a nossa direção muda, né? E eu acho que isso é importante. E aí eu sinto que essa história, ela dá uma morrida de leve ali no meio do caminho, sabe? Tipo, eu acho que a gente tava caminhando pra um lugar muito legal. É óbvio que, assim, pessoas com deficiência não devem ser usadas como, nossa, uma inspiração. São pessoas como a gente, que tem problemas diferentes dos nossos, tem desafios diferentes dos nossos, mas é óbvio que eu acho que pra situação do Jake ali, aquele grupo de garotos dançando, era sim uma forma dele entender que a vida dele não tinha acabado, que os sonhos dele não tinham acabado. E eu acho que isso é importante também. Só que aí a gente tem um momento onde tudo começa a ser sobre a Queen, onde tudo começa a ser da vida dela, do que ela quer, do que ela tá fazendo, do porquê ela tá fazendo, e todos os outros personagens, eles morrem na praia, né? E aí eu fiquei um pouco chateada com isso, porque por mais que eu me sinta interessada na história dela, eu me senti tão interessada na história dos outros também. E eu queria saber mais, né? E eu queria ver mais daquilo. E aí eu acho que a gente fica muito focado nela. E assim, ela é uma pessoa extremamente egoísta, muito egoísta. O tempo inteiro eu tava assim, ó, meu Deus, pelo amor de Deus, alguém cala a boca dessa garota, porque não dá mais. Sério, tipo assim, ela fez a amiga dela sair do time de dança, que é o melhor time do estado, que não sei o quê,
pra entrar no time de dança com ela. A menina foi, porque ela é uma boa amiga. Aí elas estavam conseguindo alguma coisa, e aí a Queen simplesmente larga tudo, larga todo mundo pra trás e fala, falou galera, sabe? Tipo, só porque as coisas pra ela não deram certo. Eu também achei que ninguém resolveu isso muito bem, sabe? Tipo, ela foi lá, pediu desculpas, todo mundo ficou tipo, ai, coitada e tal. Porque finalmente ela descobriu, nossa, o poder da dança. Ok, gente, mas tipo assim, ela foi uma puta escrota com todo mundo. Então eu acho que fica meio assim, sabe? Tipo, eu acho que eu acho que se você chama as pessoas pra fazer as coisas com você e depois você quer desistir, eu acho que o mínimo é você ir até o fim. Entendeu? E aí, tipo, eu entendo que tinha a pressão da mãe dela, a pressão das notas, a pressão do futuro, da história do pai dela, tinha tudo isso. Só que, como eu falei, como eu já mostrei aqui pra vocês, todo mundo tinha também os seus problemas, tinha também as suas questões, tinha também os seus motivos pra precisar daquilo, né? Pra querer aquilo. Então, assim, pode ter sido uma coisa que ela teve a ideia, mas a partir do momento que ela juntou um grupo de pessoas, aquilo não era mais só dela, era de todo mundo. E ela foi extremamente egoísta quando ela falou, ah, beleza, é meu, então não quero mais. Eu fiquei com um pouco de vontade de dar uns tapas na cara dela, e eu queria que a Jazz, inclusive, tivesse dado uns tapas na cara dela, porque ela tava merecendo. É óbvio que eu acho assim, não é, ai, nossa, mas as pessoas não podem errar. Elas podem, mas eu queria que tivesse tido um arco mais forte em relação a esse perdão, né, essa redenção dela, porque eu acho que foi tudo muito tipo, ai, tá bom, você quase abandonou a gente, mas beleza, tudo bem, a gente perdoa, sabe? Então, enfim, eu acho que na maior parte dos casos as coisas ficam muito rasas. E aí, em relação à própria Queen, tem um momento que tipo, é porque eu sempre quis isso e a minha mãe agora quer isso também. E daí a mãe dela, ela passa de uma pessoa que, tipo, incentiva a filha pra uma pessoa que é completamente obcecada e fala, não, você não pode mais dançar, você... Então, tipo, eu acho que também não ficou tão bem construído, sabe? Se a mãe dela tivesse, desde o começo, sido uma pessoa que, tipo, se demonstra muito impositiva nesse sentido, eu acho que teria sido melhor, né, mais fácil da gente comprar o momento onde a mãe dela fala que ela não vai poder ir pro concurso de dança, que ela não vai poder dançar e tal, não sei o quê. Eu acho que no final das contas, tem alguns deslizes ali no meio, né, tem algumas coisas que eu acho que ficam um pouco fracas, enfim, não é nada, né, assim, nossa, mas é o pior filme, nossa, estragou o filme. Não, eu não acho isso. Eu gostei do filme, especialmente porque a química do Jordan Fisher e da Sabrina Carpenter, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E a Sabrina, gente, imagina o quão deve ter sido difícil pra ela, porque a personagem não sabe dançar, e aí no final, enfim, ela aprende e tal, só que a Sabrina dança. Então, tipo, você interpretar uma personagem que não dança e ela realmente fica muito dura, eu me vi muito nela, porque, como eu falei pra vocês, eu não sei dançar. Então eu sou 100% a Queen, assim, eu não sei fazer os movimentos, eu faço uns negócios duros, é meio tosco, assim, então, tipo, eu achei isso muito legal da gente ver isso, especialmente sabendo que a Sabrina realmente sabe dançar. Então eu acho que isso foi uma coisa legal. E realmente a química dela com o Jordan era maravilhosa. Na cena que estavam os dois, as cenas de dança dos dois, eu tava assim, 100% rendida, porque realmente tava muito, muito incrível. A química é muito boa, os dois combinam muito bem, os dois dançam muito bem, então todas as cenas deles são completamente maravilhosas. O Jordan Fisher é assim, eu assistiria 2 horas só dele parado, assim, olhando pra gente, ou dançando, ou falando qualquer coisa, porque realmente esse homem, ele é tudo. Então, eu acho que eu gostei, mas não tanto quanto eu achei que eu gostaria. Eu não amei, né, tipo, nossa senhora, melhor filme que eu vi no ano, mas também não é o pior filme que eu vi no ano, nem de perto. É um filme super divertido, é um filme super gostoso de assistir, é um filme que vai fazer você dar risada, é um filme que vai distrair você, né, vai deixar a nossa cabeça assim leve, tranquila. Então eu acho que tudo isso tá tudo certo, os filmes também não precisam sempre ser, enfim, ter todas essas subcamadas, mas eu acho que a questão é que esse filme tentou ter subcamadas e eu acho que ele falhou ali em alguns momentos. E aí isso, obviamente, me incomodou, então eu preciso trazer isso aqui pra vocês, porque a gente tá aqui fazendo o quê? Uma análise crítica. Isso não significa que você não pode gostar, que a sua mãe não pode gostar, que seu pai não pode gostar, que eu não posso gostar. Isso não significa nada disso. Significa só que a gente pode analisar as coisas de forma crítica e entendendo que mesmo as coisas que a gente gosta podem ter defeitos. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo e a gente se vê no próximo. Um beijo!